Aleluia, irmãos. Eu sou o pastor Márcio e o nosso pastor pediu para eu trazer a palavra nessa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Sou pastor aqui na Aliança Kids, junto com a minha esposa, Samara, e é uma alegria. Nasci na fé nessa igreja, só conheço aqui como igreja. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos sustentado esse tempo, amém? Se você estiver com sua Bíblia, irmãos, abra comigo lá no Evangelho de Jesus, como escreveu Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, a partir do verso 11, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Até aí. Mas você pode fechar seus olhos mais um pouquinho? Senhor, nós oramos pela aplicação dessa palavra aos nossos corações. Tu és Deus de começos, Deus, mas o Senhor também é Deus de recomeços. E nós declaramos uma unção poderosa sobre esse ambiente, uma unção de fé, uma unção de força, de capacitação. Deus, nós acreditamos que contigo é possível recomeçar, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, eu quero falar ao seu coração nessa tarde, sobre um Deus que não só começa, mas sobre um Deus que também recomeça. E eu não sei em que áreas você tem sido confrontado com a necessidade de um recomeço. Eu não sei se é voltar às obras antigas, eu não sei se é uma porta que Deus está ali conduzindo a caminhar por ela, uma estação que mudou, um desafio, a necessidade de se posicionar para um tempo novo, ou de abandonar uma mágoa, ou de perdoar, ou de liberar perdão, eu não sei. Mas, irmãos, nosso Deus é um Deus de recomeços. Onde é que a gente está nesse contexto aqui? Jesus, ele tinha acabado de começar o seu ministério público. Se você voltar um capítulo atrás, Lucas 6 fala de Jesus escolhendo os seus discípulos, chamando os seus 12. Logo depois, Jesus começa a operar publicamente seus primeiros sinais. E ali uma grande multidão começa a caminhar com ele. A passagem anterior fala de Jesus, ele curando o servo de um centurião, de longe. E agora, Jesus não está sozinho mais com os seus discípulos. O texto vai falar que vinham os discípulos e uma grande multidão. Tente imaginar comigo essa cena, igreja. Jesus, ele é acompanhado por uma multidão talvez sem muito compromisso, mas que via nele um homem diferente. Uma multidão que o exaltava pelos sinais. O Jesus de uma multidão. Ele entrando, imagina os gritos de alegria. Aquele povo exaltando, entre nós se levantou um homem diferente. Há algo diferente nesse Jesus. Ele é o cara, ele é grande. Mas sabe, esse texto não fala só de uma multidão, mas de um choque. De duas multidões que eu acredito que não são só dois grupos de gente, mas que talvez simbolizem a nossa própria vida. Jesus, ele entra em uma pequena cidade chamada Naim. E ali, para na porta. Porque de lá vem outra multidão. Lembra o contraste? Uma multidão alegre, declarando: uau, Jesus está aqui. Tem um cara diferente, tem um profeta diferente. Mas agora outra multidão, a multidão da dor, a multidão do choro. Porque o filho único de uma mulher viúva tinha acabado de falecer. E agora tente imaginar, irmãos, comigo. Eu quero lhe conduzir a ouvir e sentir as entrelinhas desse texto. Jesus agora confrontando uma multidão alegre com uma multidão triste.
Imagina aquele povo, a mistura de vozes. De um lado, gritos de alegria, gritos de exaltação. Outro lado, gritos de lamento, gritos de choro. Uma mulher que talvez já não tinha nada por ser viúva, nem considerada como parte do povo era pela viuvez naquela época, e agora perdeu seu filho único. E é nesse contexto que a gente está, o encontro de vozes, uma voz de exaltação pelo que chegou, o Filho de Deus, uma voz de lamento pelo que se foi, o Filho único, uma voz de alegria, uau, o cara está aqui, uma voz de choro, misericórdia, o filho se perdeu. E é nesse encontro de multidões que a gente está. Uma mulher saindo, Jesus chegando. A multidão da dor com o rei da alegria. O príncipe da vida confrontando com a multidão do sofrimento. Aqui, irmãos, não há uma briga, não há um atropelamento, mas há um grande confronto. Jesus ele para as multidões. Jesus ele olha para aquela mãe. E ele diz algo estranho de se dizer no velório. Não chora. Porque sabe, talvez nós já ouvimos muito isso. Não chora. Para com isso. Mas sabe, geralmente quem diz isso para nós, tem pouca autoridade em falar. Porque não entende. Porque não se coloca em nosso lugar. Talvez, irmãos, você chegou aqui e é parte de um dos dois grupos que a gente está falando. Talvez você chegou alegre por essas portas, exaltando, falando algo, como Deus tem sido bom comigo, como eu tenho conseguido ver o agir de Deus. E tem momentos, igreja, que a gente é tão amado por Deus, que parece que é filho único do papai. É colo, é bênção, é alegria. Mas talvez você seja parte desse outro grupo, que entrou aqui carregando dores, lamentos, tristezas. Mas eu digo, mais importante do que a multidão A da alegria, ou do que a multidão B, é quem se coloca entre elas. É Jesus que entra em cena. Ali ele para aquele enterro, ele para aquele cortejo, ele dá ordens para que se pare. Ele toca no caixão e com um decreto, ele move o mundo espiritual. É como se naquela hora Jesus declarasse: ei morte, devolve o que é meu. A ti eu te digo, menino, levanta. E o menino levanta, e ele devolve ele à sua mãe. E como resultado disso, toda aquela multidão é tomada de temor, é tomada de uma reverência santa, é tomada por um medo santo de quem Deus é. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com vocês, igreja. Um Deus de recomeços. Eu não sei como você chegou até aqui, isso eu falei no início. Eu não sei o que a situação da sua vida tem lhe confrontado a ser ou a viver. Isso me emociona muito porque eu vejo a vida do Jefferson, por exemplo, da Vera, confrontados com uma mudança não só de estação, mas de lugar. Talvez a sua não seja tão dramática, talvez a sua não seja tão violenta, mas eu tenho convicção, todos nós estamos sendo confrontados a recomeçar em alguma área. Eu não sei se é uma decisão, eu não sei se é um cajado de liderança ou de autoridade que está no chão e você precisa levantar. Eu não sei se é a decisão de fazer algo que você já é claro diante de Deus, ou de abrir mão daquilo que também é claro diante de Deus. Eu não sei se é a decisão de deixar algo ou alguém ir, de um relacionamento, de um acordo, de uma decisão, mas enfim, Deus é Deus de recomeços. E com Jesus sempre é possível, amém? E desse texto, irmãos, eu quero compartilhar 3 lições para a igreja. 3 chaves que eu posso aprender. 3 passos de recomeço com Jesus. O primeiro passo, irmãos, é a confiança de que Jesus pode fazer algo novo, amém? Quantos acreditam nisso? Eu acredito, irmãos. Porque nesse texto, aquele momento, diante da ressurreição do filho daquela mulher, todo aquele povo se estremeceu. Algumas versões dizem que o povo estremeceu de temor. Porque algo, irmãos, que há muitos e muitos séculos não era operado, operou-se novamente. Aquele povo, ele cresceu com entendimento, ele sabia, o povo judeu, que Deus ele tinha poder para ressuscitar. Só que, irmãos, quantos séculos
Deus não ressuscitava ninguém no meio daquele povo. Todo aquele povo cresceu com o entendimento, olha, Deus pode ressuscitar alguém dos mortos, Deus pode fazer algo, mas só ouviam falar. E eu digo, igreja, coisa difícil é orar sem poder. Coisa difícil é declarar a força e o poder de um Deus se esse Deus não opera. Coisa difícil é eu olhar para a minha vida e procurar sinais de um Deus poderoso e talvez não ver. Coisa triste é faltar autoridade para um homem de Deus. Certamente aquele povo, ele cresceu ouvindo dos escribas, olha, um dia Elias orou e o menino lá em Sarepta ressuscitou. Talvez aquele povo, pastor Roberto, ouviu lá os mestres da lei dizendo, olha, Eliseu também orou. E um dia o filho daquela mulher lá de Sunem também ressuscitou. Mas irmãos, nem eles, nem seus pais, nem seus avós, nem os seus bisavós tinham mais visto Deus ressuscitando alguém. Porque esse é o primeiro relato de Jesus ressuscitando alguém no Novo Testamento. Jesus trazendo alguém de novo à vida. E a lição, irmãos, eu estou falando de recomeços. Acredite, tudo que Deus um dia fez, Ele continua fazendo. Porque o que Deus faz é parte de quem Ele é. Talvez um dia eu vivi coisas grandes, e aqui já aprofundando um pouquinho mais a nossa vida. Meus irmãos, o que vivemos no passado não é melhor do que o que Deus tem no futuro para nós. Sabe, bom não é o que vivemos um dia, bom é o que Deus tem para nós hoje. Por isso não pode ser somente uma lembrança. Ah, mas era bom. Ah, mas Deus um dia fez, irmãos, se Deus fez, Ele pode fazer. A questão não é se Deus Ele faz, porque Ele sempre faz. A questão é se meus olhos espirituais estão abertos para contemplar Ele fazendo. Se os meus ouvidos estão abertos para ouvir Ele dizendo. E se o meu coração está disponível para ver Ele operando. Irmãos, Jesus, Ele faz. Ele sempre faz. Então uma chave de recomeço. Tudo que Deus um dia fez, Ele continua fazendo. Tudo que Jesus fez um dia, Ele pode permanecer fazendo. Então se eu não estou vivendo, o problema não é que Deus não tem poder, ou talvez o problema é que eu não estou me esforçando para viver isso. Jesus, Ele mostra para aquele povo, no meio de uma terra seca, no meio de uma terra sem poder, que Deus visitou o seu povo, que Deus mais uma vez olhou para o povo. Então, quer recomeçar, irmãos? Tire do seu vocabulário esse fato de que se você não viu Deus fazendo, Ele não pode fazer. Por acaso há um impossível para Deus, irmãos? Por acaso Deus não pode restaurar? Por acaso Deus não pode fazer de novo? Bom, não é o que vivemos há 5 anos atrás, irmãos. Tem algo novo para hoje. Bom, não é o mover de 10 anos atrás. Bom é hoje, porque o tempo que temos é hoje. Então, se eu deixo de acreditar no poder de Deus, irmãos, eu deixo a razão de ser igreja. Deus, Ele tem poder, inclusive, para operar quando eu não vejo. Deus, Ele tem poder e Ele continua fazendo, mesmo tendo sido uma história do passado. Quer recomeçar? Quer começar de novo? Quer caminhar para o novo? Primeiro, acredita, Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele tem poder. O melhor de Deus está à tua disposição, é para hoje. Não é o Deus do passado. A segunda chave, irmãos, que eu aprendo nesse texto. O nosso Deus, Ele é um Deus compassivo. O nosso Deus é um Deus que sente, amém? Você pode repetir isso comigo? O meu Deus é um Deus que sente. Porque, irmãos, o Deus que servimos em Cristo, Ele se mostra como o Deus da compaixão. Talvez imaginava-se, poderia pensar-se em um Deus distante, em um Deus calado, em um Deus que parou de falar, em um Deus que não se move, em um Deus indiferente, um Deus que não se importa. Mas não, irmãos, Cristo é o Deus do amor. Jesus, olhando aquela mulher, Ele se compadeceu. E compaixão, irmãos, não é só eu me colocar no lugar de outro, mas eu sentir o que o outro sente, por eu me colocar no lugar dele. Então Jesus é esse Deus que chegou, que se identifica, que é próximo, que é perto, que é Emanuel, que é Deus com a gente.
Sabe quantas vezes a gente está chorando e nos questiona, mas será que Deus de fato se importa? Mas será que Deus de fato sabe o que eu sinto? Sabe, tem horas que a gente se recolhe ao nosso canto de escuridão emocional, onde a gente não consegue ver nada e falar, mas eu só queria alguém que se importasse comigo. Eu só queria alguém que entendesse o meu choro. Irmãos, o amor que Jesus demonstra por mim e por você, ele nunca foi teórico, ele é um amor prático. Sabe por quê? Nós temos aqui uma mulher que perdeu o seu filho único. E ela precisa de um milagre. Uma mulher que sofre com a morte do seu unigênito. Mas do outro lado, nós temos o Filho unigênito de Deus, que sabia que ia morrer, mas sabia que a morte não era o fim, que era só um passo. Então nós temos um Jesus que ele se identifica, um Jesus que te conhece, um Jesus que sabe quem você é, um Jesus que ele sente a tua dor, um Jesus que ele veio e ele se coloca no lugar. Ele sabe que sua hora chegaria, mas ele sabe também que ele tem poder para mudar. Jesus, irmãos, não fazia milagres mecânicos. Jesus, ele não caminhava por técnicas, nem por métodos. Jesus, ele não fazia por intenções caídas, como talvez muitos homens podem fazer. Mas a linguagem do nosso Deus é a linguagem do amor. Ele é amor, ele fala com amor. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Sabe quantas vezes nós queríamos ouvir isso de Deus? Mas a convicção que temos, irmãos, eu não sei como é que você se imagina que Deus é. Talvez como as nossas crianças, a gente sempre quer saber, tio, mas como é Deus? Quem é Deus? Como Deus é, como Deus pensa, como Deus sente? E eu digo, o seu Deus, ele é Jesus. Olha para ele. Você tem dúvidas que Deus te ama? Olha para Cristo. Em Cristo, absolutamente nada é diferente de quem Deus é. Porque Jesus é o seu Deus, e esse Deus, ele para. Jesus, ele tem um olhar compassivo, ele olha para aquela mulher e sente misericórdia. Jesus, ele tem um coração compassivo, ele sentiu amor por ela. Jesus, ele tem palavras de compaixão, ele declara, filha, não chores. Jesus, ele tem pés de misericórdia, porque ele vai até onde ela. Jesus, ele tem mãos de misericórdia, porque ele toca. Sabe, e esse é o Deus que nós servimos. Esse Jesus é o que nós pregamos, que olha para a vida do homem, que se importa com a vida do homem, que lamenta pela vida do homem, e aquele que sabe o que sentimos. E ele que pode sentir compaixão perfeita por nós. Esse Deus que entende a nossa dor e não a entende em teoria. Jesus, irmãos, nunca é teórico. Jesus não entende misericórdia em teoria, porque ele foi misericordioso. Mas também Jesus, ele não aprendeu a traição em teoria, porque ele sabe o que é ser traído. Jesus, ele não aprendeu a dor pela ciência, ou pelo livro, ou pela história humana, porque ele sabe o que é sentir dor. Jesus, ele não procurou frases de teólogos sobre tentação, porque ele soube muito bem o que é ser tentado. E fica fácil, irmãos, amar um Deus desse, sabendo que Deus, ele se importa. Projeta para mim, por favor, Hebreus capítulo 4, verso 15. Projeta aí na linguagem de hoje para mim, por favor. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas que não pecou. Esse é o Deus que servimos, igreja. O Deus que em tudo foi tentado, mas permaneceu. Um Deus que ele pode sentir o que sentimos. Um Deus que ama como a gente sente, um Deus que conhece, um Deus que sabe, um Deus que nos conhece. Por isso toda tentação que a igreja passa, Jesus também passou, e Ele é fiel. Por isso, igreja, escute, Jesus, Ele se importa. Então quer recomeçar? Quer uma chave para recomeço? Acredita, Jesus, Ele se importa. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te conhece.
Aquela multidão, ela está saindo da cidade, e Jesus, ele está entrando na cidade. Naim, irmãos, é uma cidade muito pequena, provavelmente como alguma cidade que você conhece. Sabe aquela cidadezinha onde a placa de bem-vindo, lá embaixo está escrito também até logo? Era como Naim. Aquela multidão estava saindo porque provavelmente o cemitério era fora da cidade. Aquele povo, ele caminhava para fora da cidade. Porque, irmãos, fora estava o futuro, o cemitério. O cemitério, irmãos, era para onde aquele povo estava indo. Para aquele povo, para aquela multidão do choro, cemitério era futuro. Mas ei, Jesus está vindo de onde mesmo? De fora. Será que você entende? Aquilo que para aquele povo era futuro, para Jesus era passado. O cemitério que era o destino, para Jesus era passado. E agora Jesus estava com isso profetizando a sua própria vida. Ei, aquilo que para nós talvez seja futuro, morte, para Jesus é um obstáculo que ele já venceu. Então, se eu quero recomeçar, eu posso ter convicção. Jesus venceu. Jesus, ele está vindo de lá, e ele nos garante, nele, olhando para ele, é possível. Toda angústia, fraqueza e limitação que vivemos, Jesus venceu. E ele é poderoso para nos capacitar a vencer também. E é por isso que, com convicção, como igreja, olhando para Jesus, eu posso declarar: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque, irmãos, não é fazer tudo, mas é suportar tudo por amor a Ele. Talvez você tenha chegado nesse lugar cansado de tentar, cansado de lutar, de novo. Mas de novo, será que eu consigo? Será que eu consigo vencer? Será que eu consigo avançar para o novo? Será que eu consigo de fato, pastor, entender que melhor não é o que passou, mas melhor é o que está adiante? Irmãos, eu digo, não é perfeição, é perseverança. Porque olhando para Jesus é possível. Mantendo os olhos nele é possível. Talvez você chegou aqui murmurando: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu já tentei vencer aquilo. Senhor, é difícil demais abrir mão disso, ou receber aquilo. É difícil perdoar, é difícil liberar perdão. Mas ei, olhando para Jesus, é possível. Jesus se coloca na porta entre as duas multidões. Jesus, ele para literalmente aquela cidade. Você imagina, irmãos, Jesus, ele para uma cidade. Não porque ele era o prefeito, porque ele é maior do que isso. Jesus, ele para aquela cidade porque é como se ele declarasse: ei, essa porta, essa cidade, essa multidão, a vida, a morte, esse menino, é tudo meu. É tudo meu. Ele tem autoridade. E a terceira chave, irmãos, o terceiro entendimento que eu quero que você pegue, que você receba nessa tarde, é que não apenas saiba, mas sinta o coração desse Jesus. Conheça de fato quem Jesus é. Porque, irmãos, aquela mulher, qual era a situação dela? Ela era viúva. Ela era uma viúva. Então, com certeza, irmãos, ela já tinha passado por aquelas portas. Aquela mulher já conhecia aquele caminho de dor. E talvez na vida dela ela pensava: mas Senhor, de novo a dor, de novo o luto, de novo a perda. Talvez o nome dela estava na boca do povo. Misericórdia, que pena dessa mulher. Já não tinha quase nada, perdeu o resto do que tinha. Mas, irmãos, Jesus, ele tinha algo melhor para a vida dela. Jesus tinha algo maior para a vida dela. Eu gosto de quando eu leio que Jesus manda: não chores. Eu gosto, irmãos, porque ele tem poder, porque ele teve compaixão, porque ele sentiu a dor dela, porque ele sabia que ela precisava daquilo. Mas, irmãos, primeiro Jesus sente o que está no coração dela. Mas o texto não acaba aí. Eu não quero só que você saia daqui acreditando que Deus sente a dor que você sente, mas eu quero que você comece a entender que mais importante do que saber que Deus sente o que você sente, é agora você começar a sentir o que há no coração de Deus. Porque enquanto aquela mulher veio para Jesus em meio à luta, à dor, à perda, Jesus tinha para ela
algo que palavras não explicam. Jesus tinha poder. Ele tinha poder. E como é que eu posso, irmãos, no meio de um velório, falar: ei, não chora? Qual o fundamento, irmãos, de ouvir: ei, não chora? Mas sabe, o mesmo Jesus que falou: não chora, e quer saber por que tu não vai chorar? A ti eu te digo, menino, levanta. O Jesus que manda não chorar é o Jesus que responde com poder. O fundamento de não chores é o fundamento: ei, você sabe quem Jesus é? Ele é o Deus de poder. Não chorar por quê? Porque, irmãos, Jesus dá uma ordem. Ele está dizendo: ei, eu senti o que você está sentindo, eu parei por você, mas agora será que você é capaz de sentir o que está no meu coração? Irmãos, é extraordinário. Jesus não é apenas o Deus que sente o que eu sinto, mas é o Deus agora que vai me ajudar a sentir o que Ele sente. É o Deus que não só manda eu não chorar, mas que o fundamento é: conheça quem eu sou, saiba quem eu sou, ouça o meu coração. Ou como o Salmo 103 fala, que o Israel conhecia a lei de Deus, mas que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Uau! Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a começar a sentir o que há no coração de Jesus, mais do que um Deus que me manda, não chora, como se isso já fosse pouco, mas é o Deus que me capacita com poder a permanecer. Por isso, irmãos, lugares de recomeço, esse é um tempo de recomeçar. Essa frase tem feito muito sentido na minha vida esses dias, porque servimos a um Deus que não é só Deus de começos, mas que é um Deus de recomeços. E há tantos textos, irmãos, na Bíblia que falam disso, que eu poderia citar uma dezena para vocês, mas sempre, por toda a palavra, Deus me capacita e Deus se alegra quando há um recomeço. Sabe, esse Deus que se revela como um pastor que, quando acha uma ovelha que havia perdido, celebra. Esse é o Deus que relata que o reino é como uma mulher que perde uma moeda de grande valor e que, quando a encontra, ele celebra. Esse Deus é aquele que se retrata como o pai de um filho que havia sido perdido e que, quando esse filho volta, ele se alegra. Irmãos, lugares de começo também podem ser lugares de recomeço. Talvez você começou a sua caminhada em um lugar como esse, um templo, uma capela, uma igreja. E que tal, irmãos, estabelecer que hoje é um dia de recomeço? Talvez como Pedro, que um dia conheceu Jesus na Galileia, e que esse Pedro pecou, que esse Pedro se afastou de Jesus, que esse Pedro errou o alvo, mas um dia, ainda na própria Galileia, ele foi restaurado por Jesus. Irmãos, não chores, porque Jesus sente o que nós sentimos. Não chores, porque Ele tem mais do que a gente pode imaginar. A morte, irmãos, ela corta a comunhão, ela corta a comunicação, mas Jesus é um Deus que opera vida. É extraordinário, irmãos, o modo que Jesus opera. Ele dá uma ordem àquele menino: levanta. E a primeira coisa que aquele menino ele faz é falar. E Jesus, o texto não é claro nisso, mas imagina Jesus pegando aquele menino do caixão, levantando ele e devolvendo a sua mãe. Ah, irmãos, esse é o caráter de Jesus. Lucas 13:34, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e os apedreja, quantas vezes eu os quis reunir como filhos, tal como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Irmãos, é isso que Jesus faz. Esse é o Deus de recomeços. Ei, Ele é poderoso para te sustentar. Talvez a dúvida venha, irmãos: Senhor, será que eu entrego? Senhor, será que vale a pena? Como já, Senhor, será que vale eu ir largar tudo e ir para outro lugar? Mas eu digo: ei, o que nós tínhamos antes de Jesus, igreja? Essa semana, o pastor Leonardo, ele está vendo, ele lembra disso. Nós lembramos de algo na casa dele. Eu não tinha nada quando cheguei a Cristo.
eu não tinha propósito, eu não tinha futuro, eu não tinha chamado, só um vazio. E esse Deus, Ele me deu tudo. E meus irmãos, a pergunta é, será que vale a pena se lançar? É conhecendo esse Deus que tem planos e que me ama, como não me lançar nele? Como não confiar nele? Como não me prostrar? Como não me quebrantar diante dele e falar: Senhor, tudo é teu. Senhor, tu és bom. Senhor, eu tenho planos e tenho sonhos, mas o Senhor é melhor do que eles. Senhor, eu não tinha nada antes de ti, então se você entregou sua vida para ele, irmãos, já era, é dele. É dele. É por isso que qualquer escolha por amor a Jesus, a resposta é só uma: sim. Por isso que qualquer dúvida com relação se vale ou não a pena, por amor a Ele, para honrá-lo, por Ele, pelo reino e pelo Rei, a resposta é só uma: é sim. É sim. Porque esse Jesus, irmãos, é aquele que devolve destinos. Quando Ele pega aquele menino, quando Ele retira aquele menino do caixão e devolve a sua mãe, algo que eu me lembrei: nosso Deus é um Deus que restabelece propósitos. Ele é um Deus que pega destinos mortos no colo e devolve. Ele é um Deus de recomeços. E Ele está aqui nessa tarde, amém? Jesus não estava simplesmente fazendo algo novo, irmãos. Talvez para aqueles homens era algo novo, mas Jesus não fez algo novo. Jesus, Ele fez de novo. É extraordinário lembrar, pastor, que todo milagre de Jesus, a Bíblia relata não como um milagre, mas como um sinal. E o que é um sinal? É algo que não aponta para si, mas que aponta para outro, para algum lugar. E esses milagres de Jesus, eles apontam para quem Ele é. Esses milagres apontam para o Éden, apontam para o jardim, apontam para como as coisas deveriam ser. Eu não sei vocês, irmãos, mas toda vez que eu estou num velório, eu sinto algo estranho. E não é somente a dor, mas sabe aquele sentimento de que algo não está certo? De que a gente não foi criado para morrer? Sabe, de que a gente não foi, que as coisas não foram criadas para ser daquele jeito? Pois é, Jesus é essa resposta. Porque, irmãos, a morte prega. Nesse texto a morte prega. Mas Jesus, Ele tem a resposta. Ele é a resposta. Projeta para mim 1 Coríntios 15, 54. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Próximo. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu poder de ferir. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse Jesus é o Deus que permite vitória em meio à dor. Esse Jesus é quando situações de morte que podem parecer o fim acontecem, nele há poder, mas é nele, irmãos, é olhando para Ele. Nós não temos métodos, irmãos, para a vitória, nós não temos passo a passo para que as coisas deem certo, mas nós temos um grande passo, que é você sair e dar um passo em direção a Jesus, é você se aproximar dEle, é você olhar para Ele, e é você permanecer olhando para Ele. Irmãos, Evangelho é poder de Deus, amém? Evangelho é uma mensagem de vida, e ela precisa nos impactar, muito mais do que um discurso positivo, muito mais do que uma mensagem de prosperidade, mas é uma mensagem de que Deus é Deus não só de começos, mas é um Deus de recomeços, e ainda dá tempo. Você está vivo. Olha para a pessoa que está do seu lado, aponta aí o seu dedinho de profeta para ela, o melhor dedinho de profeta que você tiver, e fala assim: ei, ainda dá tempo, ainda tem muita coisa aí pela frente, levanta. Aleluia, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus de novidade, um Deus de começos e um Deus de recomeços. Isso, irmãos, precisa nos impulsionar a caminhar.
Isso precisa nos impulsionar a permanecer. Sabe quando eu estava vindo para cá? Literalmente, o Theo sabe dessa história, quando eu estava vindo para cá, literalmente me aconteceu algo. Eu estava caminhando, e lá na rua de casa, um senhor, totalmente alcoolizado, caiu na sarjeta. E eu parei o carro ali, agoniado, para levantar ele, para levantar a bicicleta dele. E eu falei: Senhor, é por pessoas assim que nós não podemos nos calar. É por gente assim que a gente precisa continuar pregando. É por gente assim que nós precisamos continuar vivendo. É por coisas assim que nós precisamos proteger a nossa família. Irmãos, Deus é Deus de recomeços. E lá fora tem muitos recomeços para acontecer. E é por isso que nós não vamos nos calar. É por isso que a igreja do Senhor, ela vai permanecer. Porque acreditamos, irmãos, que quando Jesus entra na vida de um homem, essa vida é mudada. Entendemos que o remédio que esse mundo precisa, o remédio que as nações precisam, é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, irmãos, dessas 3 verdades, pegue uma para a sua vida, ou 2, ou como eu, pegue as 3 para a sua vida. Nós servimos a um Deus que pode fazer o que eu nunca vi. Ele pode. A segunda, Deus, Ele se importa. Ele sente a minha dor. E a terceira, nós servimos a um Deus que tem realidades novas para eu viver. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui em cima. E eu queria lhe convidar a ficar de pé no seu lugar. Não se despece ainda. Nós não vamos encerrar agora, amém? Fique de pé no seu lugar. O nosso pastor sempre diz que o lugar onde Deus começa, geralmente é onde Deus recomeça. Talvez você não esteja começando algo novo hoje, mas é possível, irmãos, que hoje na sua vida seja um dia de recomeço. Mas que o Espírito Santo gere em nós essa sensibilidade. E a resposta, irmãos, é olhar para Jesus. Você pode fechar os seus olhos.